Senhor presidente e amigo vereador Wellington Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tão gentilmente nos acolhe aqui nesta casa, senhor ministro do Esporte e amigo Jorge Wilton, que não mediu esforços para atender o nosso pedido, para que este seminário pudesse acontecer aqui na nossa Belo Horizonte, senhor secretário de Esporte em Minas Gerais, Carlos Henrique, que nos honra com a sua ilustre presença, senhor secretário adjunto de Esporte no Estado de Minas Gerais, Ricardo Sapp, senhor presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, e prefeito Antônio Júlio, parceiro e apoiador dessa iniciativa, senhor Sérgio Eduardo Araújo, assessor de assuntos legislativos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, representando aqui o presidente Olavo Machado, meus colegas vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da Comissão de Esportes desta casa, e que também nos honram com as suas presenças, senhores prefeitos e senhoras prefeitas, senhores secretários e secretárias municipais de diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e também do interior do estado de Minas, senhor Saulo Carvalho, diretor-geral da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, demais autoridades, atletas, professores, presidentes de clubes, associações desportivas e paradesportivas, e cada um que destinou parte do seu tempo para aqui estar. É com muita satisfação que hoje recebemos a todos nesse seminário. Sempre fomos apoiadores do esporte e entendemos que investir em atividades desportivas é com toda certeza investir em saúde, em qualidade de vida, em educação e, acima de tudo, em inclusão social. O esporte colabora na formação do cidadão e, através dele, se aprende a ter espírito coletivo, o companheirismo, a solidariedade, o conhecimento, o respeito mútuo e a educação. Além de todas essas vantagens que a prática do esporte pode proporcionar, uma das principais é também o combate à violência, uma das nossas preocupações. Através do esporte, senhoras e senhores, se consegue obter uma redução significativa dos índices de violência aonde ele é inserido. Portanto, estudando-se a prática esportiva e paradesportiva minuciosamente, enxergamos aqui o papel fundamental da lei de incentivo ao esporte. Dentro dessa perspectiva, a lei é hoje, ao nosso ver, o meio mais eficiente de viabilizar um projeto desportivo e paradesportivo. E por que não, senhoras e senhores, um projeto de resgate social mais amplo, que culmine em um novo modo de enxergar as políticas públicas em nosso país. Ela estimula pessoas e empresas a patrocinarem e a fazerem doações para projetos esportivos e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais. É assim que entendemos essa ferramenta. No entanto, ainda percebemos muitas dúvidas em relação à sua aplicação, o modo como ela opera e como desportistas e apoiadores podem usá-la. Há aqui uma situação que precisamos desmistificar, senhoras e senhores. Muitos empresários ainda não sabem como utilizar a lei e ainda vemos muitas entidades desportivas e paradesportivas que deixam de ser atendidas por erro de documentação, falhas técnicas, fatores que dificultam a aprovação de seus projetos. E foi pensando nessas dificuldades que, em parceria com o Ministério do Esporte, com a Associação Mineira de Municípios, com a Federação das Indústrias de Minas Gerais e com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que organizamos esse seminário. O primeiro requerido por um deputado federal da bancada de Minas, o primeiro seminário da Lei de Incentivo ao Esporte no nosso Estado. Nosso intuito é colaborar para que a sociedade mineira saiba como trabalhar os meandros desta lei de incentivo. O esporte é uma das tradições mais ricas da nossa cultura. Na verdade, a história do esporte se confunde com a própria formação da identidade mineira. E no dia de hoje, teremos aulas técnicas de como trabalhar esta lei. Serão apresentadas experiências de sucesso, em especial do Minas Tênis Clube e outros clubes. E ao findar desta tarde, saberemos e teremos uma visão mais ampla do que se pode ou não fazer
e de como conseguir que os projetos desportivos sejam aprovados. Nosso intuito, senhoras e senhores, é estimular uma participação mais efetiva de todos, por intermédio de ações diversas, num trabalho conjunto entre governo e sociedade, com um real aumento dos investimentos e benefícios diretos para os nossos atletas, sejam eles de alto rendimento ou amadores, para atletas ou, como eu, entusiastas do esporte. Ainda percebemos que praticamente são sempre as mesmas empresas que fazem uso da lei em Minas. Falta-nos ainda um maior esclarecimento de como trabalhar as ferramentas da lei e vermos efetivos projetos em Minas serem aprovados junto ao Ministério do Esporte. Mesmo os projetos aprovados pelo Ministério ainda têm dificuldades de captação. E é com grande honra que recebemos hoje o Ministro do Esporte, Jorge Wilton, que por sua atuação e vontade de transformar, não tem medido esforços para fomentar o desporto em nosso país, com o objetivo de alcançarmos um desenvolvimento maior dos nossos atletas. Ministro Jorge Wilton, aqui deixo os meus sinceros agradecimentos por apoiar a nossa iniciativa. Desde as nossas primeiras conversas, Vossa Excelência sempre esteve aberta a nos ouvir e nos apoiar. Assim como outros parceiros em todo o Estado envolvidos com o esporte. Não poderia deixar de agradecê-los neste momento também. No dia de hoje, sabemos que o esporte aqui une um grupo de pessoas em torno de um mesmo objetivo: melhorar o nosso desporto, otimizá-lo e alcançar resultados mais evidentes. Espero, senhoras e senhores, que os debates que serão produzidos ao longo desse dia sejam proveitosos e que tenhamos a real dimensão de como devemos trabalhar a lei de incentivo ao esporte, que, reitero, é um alento para o desporto brasileiro. Para finalizar, quero agradecer a todos pela presença, dizer que nós buscamos, através dessa lei, incentivar cada vez mais os atletas e para-atletas mineiros. Nos últimos anos, o brasileiro, ao contrário do que parece, tem feito menos esporte, senhoras e senhores. Quase 46% da população está sedentária, segundo pesquisa do Ministério do Esporte, e quase 33% dos nossos jovens, entre 15 e 16 anos, não praticam esporte algum. Além disso, percebemos que os para-atletas encontram barreiras para captar recursos junto à lei de incentivo do esporte e ainda recebem poucos incentivos fiscais para a prática de suas atividades desportivas. Precisamos mudar essa realidade, senhoras e senhores. E por isso estamos aqui no dia de hoje. A base do aperfeiçoamento de nosso desporto pode sim estar associada ao uso regular e correto da lei de incentivo ao esporte. Investir no esporte, senhoras e senhores, como disse anteriormente, é investir em um futuro melhor, com mais saúde, mais educação, mais produtividade e visibilidade para as cidades. Portanto, menos gasto com segurança, tratamento de doenças e amparo social. Isto é gestão estratégica, isto é planejamento sem imediatismo. No esporte, seja ele de alto rendimento ou amador, tem uma história de conquistas em torneios internacionais que se perdem à nossa memória, mas que integram com orgulho o nosso patrimônio esportivo mineiro. Apesar de condições costumeiras adversas, nossos atletas já trouxeram para Minas inúmeras medalhas e troféus. Reverenciamos suas conquistas, mas não podemos parar, precisamos avançar ainda mais. Hoje, existe um verdadeiro patrimônio mineiro, ainda separado por um grande esforço da realidade do apoio que recebe. Essa lacuna poderá ser preenchida a partir do momento em que o empresariado mineiro e também pessoas comuns, a exemplo do que já ocorre com as atividades culturais, puderem oferecer sua parcela de colaboração ao desenvolvimento desportivo. Portanto, senhoras e senhores, acreditemos e reforcemos a utilização da lei de incentivo ao esporte. Viva o esporte! Caminharemos juntos e construamos novas e maiores pontes para os nossos atletas e para-atletas. Tenhamos todos um ótimo seminário e declaramos aberto o primeiro seminário mineiro da Lei de Incentivo ao Esporte. Muito obrigado.